Olá, hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos. É impossível não se relacionar, mas algumas coisas estão passando do limite, estão passando do ponto. Há um tempo atrás eu estava olhando um artigo, um estudo, feito com 39 grandes empresas, não só do Brasil, do mundo também. São multinacionais, empresas grandes que têm projetos de crescimento interno, ou seja, lugares que vale a pena estudar como aquelas pessoas se relacionavam. Você sabia que 80% das demissões nessas empresas não era por roubo, que claro que é um motivo, ou alguma outra situação grave, mas 80%, 8 de cada 10 pessoas que eles tiveram que mandar embora, eram por 3 motivos: fofocas, falta de educação no relacionamento e o uso de palavrões. 8 de cada 10, isso é alto. Quando nós paramos para pensar que existe todo um projeto de vida que ali teve que se cortar por um problema de conduta, alguma coisa nos faz a pensar. Alguma coisa nos leva a refletir sobre aquilo que vem acontecendo. A Bíblia tem um verso muito interessante que ela diz que as palavras ditas ao seu tempo, maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita ao seu tempo, ou seja, algo magnífico, algo que tem muito valor. Isso é algo importante. Como você está usando as suas palavras? Como você está usando, como é a sua atitude nos seus relacionamentos? Talvez você vai dizer, mas eu tenho tal e tal reação porque a pessoa faz isso. Mas aqui eu queria colocar o primeiro ponto, que isso a própria Bíblia nos dá. Você deve ter o controle sobre as suas atitudes. Não importa que a outra pessoa tenha tal e tal reação. Você tem o domínio daquilo que você vai reagir. Se uma pessoa lhe tratou mal, uma pessoa falou algo baixo, de realmente feio da sua... Você tem a autonomia de entrar nesse jogo, não. Ela diz, não, comigo é assim, se fez, levou. Será que é assim? Jesus quantas vezes diz, dê a outra face, seja prudente, mas ao mesmo tempo não se rebaixe. Se algumas pessoas começaram a agir de uma forma muito desonesta, lembre-se de personagens bíblicos que também receberam desonestidade. Você já ouviu falar de José? Se você nunca leu a Bíblia, dê uma olhada aí na internet, busque a história de José lá em Gênesis e veja que ele foi vendido pelos seus irmãos. Que é mais desonestidade do que isso? Eles ficaram discutindo se iam matar José ou se iam vendê-lo como escravo. Tinha opção boa? Não tinha opção boa nenhuma. As duas eram ruins. Mas ele mesmo assim resolveu não partir para o caminho da vingança. Lá no futuro, passou-se anos e anos daquele evento, agora José estava numa posição de autoridade e ele podia se vingar. E talvez isso aconteça com você. Passou o tempo, agora você ganha outra oportunidade, diz assim, não, agora eu vou fazer da maneira com que ela deveria ter recebido. Cuidado com isso, cuidado. Quando você tiver mais autoridade, mais autonomia, talvez esse seja o momento de mostrar que a misericórdia de Deus se estende também àqueles que são os seus filhos. Deus nos perdoa, todos nós erramos, mas também faz isso para que nós possamos demonstrar gratidão a Ele perdoando o nosso próximo. Há muitas parábolas de Jesus que falam sobre isso, de pessoas que eram devedoras e Ele perdoou e depois Ele foi lá e chegou a tentar pegar pelo pescoço um outro que devia para Ele. Isso não é assim que nós devemos fazer. Lembre-se, aquilo que sai da nossa boca fala muito mais do que uma que outra coisa que eu tente aparentar. Para aprender a falar bem, aprender a agir bem, eu preciso de bons modelos. Espelhe-se em Jesus. Busque todo dia neles como Jesus responderia a essa ofensa que eles estão me fazendo. Se você pensar assim, meu amigo, provavelmente você tomará uma atitude muito melhor do que apenas aquela reação irada. Pratique isso, coloque isso em prática e veja que Deus vai orientar os seus passos. Um grande abraço e até a próxima. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2006, o número de obesos no Brasil era representado por 42,7% da população. Já em 2011, esse número era ainda maior, 48,5%.
Além disso, a pesquisa ainda revelou que a maioria desse percentual era composta por homens e que o problema tem o seu início ainda na juventude, em quase 30% dos casos. Diante desse problema, o corpo todo é afetado e uma pequena articulação, quase sempre esquecida, porém de extrema importância, sofre diariamente com o problema da obesidade: os joelhos. A obesidade, hoje em dia, é um fator importante para as lesões do joelho devido à sobrecarga que acaba acarretando em cima do joelho. É um compartimento que suporta um certo peso. E quando a pessoa está acima desse peso, sem dúvida vai estar esforçando mais todas as estruturas do joelho, levando a uma artrose precoce. A gordura corporal, na verdade, numa pessoa obesa, ela vai estar distribuída em todas as regiões, né? Ela fica situada logo abaixo da pele, é o subcutâneo, mas então acaba tendo depósitos também ao redor. Intraarticular, diria que não, mas periarticular você tem esses depósitos sim. Uma pessoa obesa, ela é a que está mais indicada a estar fazendo atividade física, né? O exercício físico está bem comprovado, os benefícios que ele traz para a saúde, em especial ao obeso, que objetiva perder peso. É importante uma avaliação para ver como é que está o estado da articulação e quais tipos de exercício ele suporta fazer. Então, na verdade, é uma especificidade de cada paciente, né, para o obeso. Então, a gente avalia essas condições para determinar o melhor tipo de exercício para ele estar fazendo. Sim, o obeso, né, normalmente ele já traz com ele outras complicações médicas, outras doenças associadas, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol. Então é necessário uma avaliação prévia antes de como é que estão essas situações clínicas, até mesmo na parte cardiológica, e a orientação do exercício sendo bem acompanhada para que seja de forma gradativa, sem que provoque lesões. Às vezes começa a fazer muita atividade de uma vez só e isso acaba acarretando problemas em vez de benefícios, para que ela possa colher os benefícios. Então sempre uma atividade bem orientada e bem acompanhada com as cargas adequadas para ele. Primeiro, sem dúvida, é a dor. Então a dor a gente tem que observar se é uma dor que aparece durante atividades físicas, ou após atividades físicas, ou até mesmo sem estar relacionada com alguma prática de exercício. O inchaço, como já foi dito anteriormente, também é um outro sinal que a gente tem que observar. E além disso, notar se há alguma diferença de temperatura, ou até mesmo de coloração, às vezes uma vermelhidão, nos chama atenção para algum problema da articulação. As principais lesões que a gente observa hoje em dia são as lesões de cartilagem, né, que acabam, a progressão dessas lesões culmina com uma artrose, né, o desgaste da articulação. As lesões meniscais também são bem frequentes, sejam por ordem traumática ou seja por lesões degenerativas. E as lesões ligamentares também, bem conhecido é o cruzado anterior, né, que a gente vê os jogadores, que está relacionado com um mecanismo de entorse. Então essas são a grande maioria das lesões de joelho aqui que a gente observa. Observando essas características das dores, né, ou do problema no joelho, após um exame físico minucioso, é onde a gente direciona os exames. Então, às vezes, uma radiografia já é o suficiente, dependendo da suspeita, até uma ressonância magnética. Então, o tipo de exame complementar vai depender muito daquilo que a gente acha no exame físico e do histórico de dor do paciente. As cirurgias de joelho vai depender muito do tipo de lesão que apresenta. Tem algumas lesões que a gente são indicações absolutas de cirurgia e tem outras que a gente tenta sempre tratar sem ser de forma cirúrgica. Existe fisioterapia, existem medicamentos, existem exercícios. Caso essas intervenções não funcionem para determinadas lesões, aí sim a gente pensa num tratamento cirúrgico. As orientações para uma pessoa que está acima do peso, sem dúvida, é uma batalha grande para perder. É uma mudança de hábito que envolve. Toda mudança de hábito ela é fácil de falar, mas difícil de acontecer. Então a gente tem que ter uma mudança de hábito em relação à alimentação, tem que ter uma mudança de hábito para as atividades físicas. Eu acho que
o caminho para quem quer proteger o joelho e as outras articulações estando acima do peso, seria sempre ter um bom acompanhamento. Né? Fazendo isso daí, acho que é o caminho correto.